Oi gente, eu sou o Petros Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal Petros Studies. No vídeo de hoje vai ser mais um story vlog, sendo que o diferencial é que eu vou estar estudando para minhas provas. Vou estar revisando um pouco da matéria que eu venho estudando desde o início do ano. Então esse vídeo vai ser composto pela minha pré-semana de provas, né, que é a semana que eu tenho que me dedicar mais às revisões, e a minha semana de provas, 1 ou 2 dias de semana de provas. Comecei aí pegando os assuntos que iam cair na prova, só para eu poder me organizar melhor. E passei tudo para o meu bullet journal, que tinha uma parte só de conteúdos de prova. Bom, lá na minha escola são 2 semanas de prova. A primeira é o simulado, em que a gente vai responder com questões de múltipla escolha, com gabarito. Depois tem uma semana de revisão, onde a gente vai corrigir esses simulados. E vai servir de revisão para as provas da outra semana, que é como se fosse uma recuperação paralela, em que todo mundo faz para tentar recuperar a nota, se você foi muito mal no simulado. Bom, o primeiro simulado que ia vir, né, na sequência era português e produção textual, sendo que eu preferi estudar uma semana antes para algumas matérias que tinham bastante conteúdo, ou que eu sentia uma certa dificuldade. Eu comecei por química, não que eu acho química uma matéria difícil, mas que, assim, por exemplo, pra mim, química é uma matéria nova, né, química e física, então vai exigir um pouco mais da minha atenção, principalmente pra mim que é uma matéria nova, então tenho que dar um pouco mais de atenção pra essa matéria. Comecei fazendo uma leitura ativa de uma ficha, eu já tinha começado ela em outro vídeo, se eu não me engano, sendo que são 5 fichas que iriam cair na prova, então eu tava lendo mais algumas. Dessa ficha aí eu grifei, escrevi um pouco do lado do que eu entendi do texto e depois passei pro meu caderno, né, um caderno de resumos. E o bom dessa ficha é que no final tinha alguns exercícios como se fosse do livro mesmo, sendo que a professora deu xerocado pra gente. Então os exercícios que eu fiz serviu de revisão também do conteúdo que eu tava lendo aí, e serviu também para eu treinar se eu aprendi realmente na leitura que eu fiz e no resumo que eu fiz. E bom, depois de toda essa leitura, parti para os exercícios. Eu fiz os exercícios primeiro dos resumos. Assim, os resumos nessa semana de prova me ajudaram bastante, mas eu acho que o que me ajudaram mais foram os exercícios, porque eu sinto que os exercícios é realmente a parte onde eu vejo se eu conseguir compreender bem o assunto, ou se eu preciso voltar mais, se eu preciso ler mais. Mas mesmo assim eu não deixo de fazer resumo, porque pelo menos pra mim, eu acho que funciona bastante. Eu tenho meio que uma memória fotográfica boa, então o resumo, quando eu uso, por exemplo, muitas canetas coloridas, ou eu destaco a palavra principal, geralmente na hora da prova, eu lembro da imagem do meu resumo e lembro exatamente onde estava lá no esquema que eu desenhei. Quando eu boto várias setas no resumo também, então meio que estimula mais a minha memória fotográfica e eu consigo lembrar de mais coisas na hora da prova e consigo absorver melhor o assunto. Então por isso nem sempre é um resumo assim bonito que vai fazer toda a diferença. Às vezes um resumo meio desajeitado mesmo, com várias setas, vários esquemas, vai ajudar muito mais do que um resumo bonito que você não vai entender tantas coisas. Então foque no que realmente é necessário e não no que vai ficar esteticamente bonito. Mas para algumas pessoas o resumo não pode funcionar. Um exemplo, pessoas com memória auditiva melhor, eu recomendo vocês assinem bastante videoaula, porque você vai estar lá ouvindo o professor, então vai ser melhor lembrar na hora da prova e melhor compreender ou absorver o assunto. E outro método bacana também para pessoas com memória auditiva boa é vocês gravarem um áudio, uma gravação, enfim, no seu celular sobre a matéria e ouvindo até o dia da prova, porque assim você vai estar ouvindo lá, você vai estar concentrado e na hora da prova vai ser mais fácil. Vocês estão vendo que eu estou dando vários métodos, né? Porque meio que não tem um método específico que vai resolver todos os seus problemas. Às vezes um método vai resolver um problema de um, mas não vai resolver o problema de outro. E esse outro, ele precisa encontrar outros métodos de estudo, outras formas.
Então nem sempre, porque aquela pessoa tá fazendo um resumo bonito, eu vou entender também. Não, você pode se dar bem com outro tipo de método. É o que eu tô apresentando agora para vocês. Isso também pode se dar em cada matéria. Um exemplo, matemática. Matemática eu funciono muito mais com exercícios, porque realmente vai ser a parte onde eu vou ver se a fórmula que eu tô absorvendo na minha cabeça tá dando certo nos meus exercícios, se eu realmente estou compreendendo a fórmula lá, passo a passo de como tem que fazer. Mas, por exemplo, história e geografia, eu funciono muito mais por leitura ativa, né? Que é eu leio e a cada parágrafo eu tento raciocinar um pouco comigo do que eu acabei de ler, em vez de só ler a matéria, passar, marcar texto, não. A cada parágrafo eu grifo um pouco, escrevo um pouco do lado do que eu entendi e eu reflito realmente se eu compreendi o que o texto quer passar. E depois parto para os resumos fazendo alguns esquemas, porque assim fica mais fácil de compreender uma. Então cada matéria também exige um método diferente e vai depender de você encontrar a sua dificuldade na matéria e ir testando novos métodos até você encontrar um em que você percebeu que você está compreendendo bem, está resolvendo bem os exercícios. E bom, depois de fazer uma leitura ativa de uma ficha, que também era de química, e alguns exercícios, eu fui passar tudo pro caderno, né? A parte que eu fiz da leitura, com a parte que eu absorvi também dos exercícios, eu fui arquitetando melhor na anotação que eu fiz, porque como eu disse, tem matérias que eu funciono melhor para anotações, fazendo os desenhos, gráficos. É um complemento a mais que ajuda muito na minha interação com a matéria, eu consigo compreender mais ela. E bom, depois eu fui pegar meu bullet journal e abrir nas partes da minha organização com as provas, pra já marcar algumas matérias que eu já tinha estudado. E depois eu também fui estudar outro assunto de química, porque como eu disse, química tem bastante coisa. Isso foi um resumo e uma ficha que a professora passou, que era sobre a história da química, o desenvolvimento, a alquimia, enfim. Nessa ficha eu já tinha feito desde o dia que ela entregou, acho que 2 meses atrás, uma leitura ativa sobre ela e um resumo também. Então, quando eu fui ler ela mais uma vez, né, nesse dia aí, foi mais fácil de compreender, porque como eu já tinha feito uma leitura previamente dela, a partir do momento que eu lia, eu ia lembrando de mais coisas. Então meio que foi mais uma revisão desse assunto do que um estudo realmente, porque o estudo eu vou construindo desde o dia que eu consigo, que ela me entregou a ficha e eu fui lendo. Então isso só foi uma revisão do que eu já tinha visto antes. E bom, de noite eu tava finalizando a leitura da ficha. Ela é meio grande, por isso que ficou de tarde e de noite. Por mais que eu tinha já feito uma leitura sobre ela, tinha uma pequena parte assim em que eu não tinha entendido muito bem. Aí eu voltei de novo, porque eu não só não ia ler e acabou. Não. Eu gosto de ler e realmente compreender o que tá lá escrito. Então, quando eu não entendo, eu volto lá, grifo e escrevo pra entender completamente o que o texto quer passar.
E bom, depois eu fui estudar para outra prova. Finalmente eu tinha acabado um pouco dos assuntos de química e pulei para português, que eram alguns assuntos que faltavam e a prova já estava mais perto do que a de química. Sendo que, como eu disse, química era um assunto maior, então eu decidi estudar primeiro. E português era um assunto mais tranquilo, então nem dei entrada muito na parte teórica e já pulei para a parte prática, que são os exercícios. E bom, esse método de estudar para português por meio de exercícios deu bastante certo para mim. Consegui tirar uma nota bem boa na prova, tirei um 9 e senti mais facilidade em compreender a matéria. Basicamente, eu pesquisava alguns exercícios no Google e depois eu ia corrigindo com gabarito, um negócio bem simples. E quando eu percebi que eu estava acertando a maioria dos exercícios, eu já pulava para o próximo assunto até acabar todos os assuntos. E eu percebi que eu fui bem em todos. E bom, no outro dia foi prova de História e Geografia. Aí já tinha começado minha semana de provas. Nos dias anteriores só era o final de semana que eu tava estudando. Eu estudei História e Geografia. Não sei se eu falei pra vocês, mas Geografia não é uma matéria em que eu tenho tanta facilidade em compreender. Já a História é totalmente diferente. Ano passado eu não gostava muito de História, não conseguia entender muito bem a matéria. E esse ano tá sendo totalmente diferente. Tô gostando muito de História, as minhas notas subiram bastante. Já a geografia continua na mesma, as notas não são tão boas, eu não consigo compreender tanto, então tento me esforçar mais nessa matéria que eu tenho mais dificuldade. Então comecei por geografia, isso daí era sobre a civilização dos Estados Unidos, então tinha os pilares da civilização, como se desenvolveu elas, então tinha bastante coisa pra ver. Eu já tinha lido antes também o livro, uma semana antes, um mês antes, não lembro direito. Então depois para ler de novo ficou mais fácil. Eu li, fiz uma pequena leitura ativa e fiz o meu resumo. E depois fui fazer os exercícios. Eu gosto bastante de matérias que eu tenho dificuldade em fazer exercícios, para ver se eu realmente entendi aquela matéria ou se eu tenho que ver ela novamente. E se eu errar os exercícios, eu vejo ela de novo até acertar. E bom, depois eu vou estudar a última matéria, o último conteúdo do dia, ainda era de geografia. Como eu disse, são dois, então eu tive 2 sessões de estudo em geografia. O último era sobre a agropecuária, era mais simples do que o primeiro, então foi mais rápido de fazer também. E bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ele ficou um pouco grande, né? Eu nunca faço vídeo acima de 10, 12 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like e se inscreve para saber que vocês querem mais vídeos desse tipo. E, enfim, gente, é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.